Gente, boa noite. Nessa aula, a gente vai continuar a nossa conversa sobre as ondas feministas e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês da segunda onda feminista. Se a primeira onda feminista é considerada aí do final do século XIX, começo do século XX, a segunda onda feminista é uma organização militante e intelectual, então começa-se a ter uma produção intelectual mais farta sobre os direitos das mulheres já no século XX. Começa-se a produzir diferentes perspectivas teóricas que saem do igualitarismo liberal, que é aquele que a gente conversou sobre a universalidade dos direitos, a igualdade jurídica, que todos os indivíduos eram iguais. Essa é uma pauta do igualitarismo liberal, mas também produz-se, por exemplo, uma ideia de igualitarismo marxista, que vem muito pelas classes trabalhadoras que criticavam e questionavam as condições das mulheres que estavam no trabalho, especialmente aquelas mulheres que não tinham outras possibilidades de vida a não ser a sua venda da força de trabalho. Tanto as mulheres quanto os outros membros da família já tinham sido integrados nesse mercado de trabalho, possibilitando um aumento substantivo na força de trabalho disponível. E isso impôs uma nova dinâmica dentro do sistema de produção, aumentando o grau de exploração da classe trabalhadora. Então a gente tem um reconhecimento aí de que há uma exploração maior pela maior empregabilidade de várias pessoas que podem vender a sua força de trabalho. Uma das discussões que movimentos feministas e movimentos das classes trabalhadoras estavam fazendo, e aí principalmente de mulheres trabalhadoras, era de não empregar crianças, né? De aumentar a idade em que seria possível começar a trabalhar, já que boa parte das crianças de 9, 10, 11, 12 anos já podia começar a trabalhar. Por isso o nome é proletariado. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de usar a prole para poder sobreviver, para trabalhar e ter algum acesso aos mínimos de sobrevivência é o que dá um nome ao proletariado. E é interessante então pensar que nesse igualitarismo marxista, ou seja, nessa crítica ao mundo capitalista, ao modo de produção capitalista, a gente tem uma produção teórica interessante. A União Soviética, a Revolução Russa de 1917, consegue produzir críticas interessantes tanto ao capitalismo como às condições das mulheres russas na época. A Alexandra Kollontai, que eu coloquei um trecho sobre ela aí, ela foi uma das primeiras mulheres a assumir cargos políticos da Rússia. Na verdade, ela foi a primeira mulher russa a assumir um cargo quando o Lenin convida a ser parte do governo comunista da época, né, do governo da União Soviética, e ela se torna embaixadora. A Alexandra Kollontai, ela escreve vários livros, mas alguns deles são relacionados à educação e a como a classe trabalhadora, as mulheres, a condição das mulheres na classe trabalhadora não se referem somente à exploração da mão de obra delas. Também deveria se referir a uma discussão sobre o direito das mulheres, também deveria se referir a uma melhor divisão de tarefas na casa e a construção, por exemplo, de creches para um cuidado mais comunitário das crianças. Então, a Alexandra Kollontai, já em 1917, ela começa a falar sobre isso. Ela é a primeira mulher a integrar um governo em 1917. Ela escreve as bases sociais da questão da mulher, manda isso para a norte-americana Rosa Parks, que em 1955, né, que é conhecida por ter se recusado a ceder um lugar a um homem branco no ônibus do Alabama. Mas a Rosa Parks é muito mais do que isso. Ela se torna também uma figura central, uma advogada, uma militante, ao longo de sua vida toda, não só por esse motivo. Mas é considerado, né, que ela deflagrou o movimento dos direitos civis. A Djamila Bolpacha, que nós já conversamos um pouquinho, que foi uma argelina e que denunciou as torturas dos homens, né, franceses contra as argelinas. E todas essas mulheres tiveram nomes silenciados, né, que a gente pouco fala sobre elas nas nossas aulas de história, do ensino fundamental e do ensino médio, mas cujas ações se tornaram inesquecíveis. Então a gente precisa de uma revisão historiográfica, ou seja, a gente precisa revisar as nossas fontes do que a gente conta como fatos históricos, para que as mulheres em distintos países, em diferentes movimentos, não fiquem na exclusão social, né, não fiquem à parte das nossas representações culturais, sociais, econômicas e políticas. Ou seja, a segunda onda feminista, ela tem uma pauta, ela tem pautas, uma das pautas é trazer à tona quem são as mulheres que estavam reivindicando, escrevendo, fazendo com que o mundo se transformasse. E aí esses nomes são alguns exemplos.
a Alexandra Kollontai, a Rosa Parks e a Djamila Boupacha. A segunda onda feminista tem propostas teóricas também muito importantes, a gente já conversou sobre algumas delas. A primeira delas é diferenciar o que seriam características biológicas e o que seriam características sociais. Logo, há um esforço teórico, há um esforço da academia, né, um esforço das instâncias acadêmicas para descobrir, para discutir o que seria parte das características biológicas e o que seria dado ou herdado das características sociais. E aí nós falamos um pouquinho sobre a Simone de Beauvoir na primeira semana e eu coloquei mais um trechinho dela aqui para que vocês possam retomar algumas das coisas que ela falou. Então, ela fala que não acreditam que existam qualidades, valores, modo de vida especificamente femininos, ou seja, não existiria uma natureza feminina dada pela biologia, porque isso seria admitir a existência de uma natureza. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas, lembrando que a instituição do casamento e de um ordenamento jurídico absolutamente desigual faz parte da criação desse mito inventado pelos homens. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos em sua integridade. Então, mais de pensar numa mulher que tome esse papel de mulher e se afirme como mulher, mãe, dócil, significa, para Simone de Beauvoir, esse movimento fazer com que todos nós sejamos reconhecidas como seres humanos plenos. Falamos um pouquinho da Margaret Mead também na primeira semana, mas ela também faz parte dessa segunda onda feminista, ou seja, desses esforços acadêmicos para construir uma teoria e uma prática, uma militância feminista, uma militância preocupada com os direitos das mulheres. Então ela vai falar o quê? Que a gente já falou sobre isso também lá na primeira aula sobre ela. Não temos mais bases para falar desses aspectos do comportamento como sendo determinados pelo sexo. O material estudado sugere que podemos dizer que muitos, se não todos, os traços da personalidade que identificamos como masculino e feminino são tão determinados pelo sexo quanto as vestimentas, as maneiras de se portar, o tipo de chapéu que uma sociedade dá, né, de uma sociedade a um determinado período designa para cada sexo. Nós falamos também um pouquinho sobre a Safiotti, que foi uma socióloga brasileira, e ela tenta entender os mecanismos como o fator de sexo vinculado ao fator de classe social vai operar para pensar mulheres, principalmente no Brasil, mas um dos pontos importantes é que a segunda onda feminista ela é uma continuidade da primeira onda, que as mulheres elas continuam organizando-se, continuam reivindicando seus direitos, mas tem uma característica que distingue essas duas fases. Se no primeiro momento as mulheres lutavam por uma conquista de direitos políticos e essa igualdade jurídica, na segunda onda as feministas estavam especialmente preocupadas com o fim da discriminação e a completa igualdade entre os gêneros. Então elas estavam falando também sobre violências, discutindo violências contra mulheres. Quais eram as violências que atingiam mulheres? E discutindo isso teoricamente, cientificamente, embasadas na vida acadêmica, nos métodos científicos das ciências biológicas e das ciências sociais também. A segunda onda feminista já é marcada pela conquista anterior de direitos, a igualdade jurídica, por exemplo, em algumas sociedades, não no Brasil, se lembrem que a igualdade jurídica aqui só aparece por 1988, né, com a nossa Constituição, mas já tínhamos o direito ao voto, inclusive no Brasil, que é uma conquista da década de 30, e a segunda onda feminista tem seu início no começo da década de 60, que é o mesmo momento da reivindicação por direitos civis, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de uma grande briga, de uma grande luta contra o apartheid. As feministas ganharam um espaço cada vez mais e conseguiram ser ouvidas pelas sociedades. Esse segundo movimento durou até a década de 80 e recebeu o slogan "O pessoal é político", que foi criado pela feminista Carol Hennish. O que significa dizer que o pessoal é político? Essa segunda onda está transformando a vida doméstica das mulheres e o local em que elas são alocadas, são colocadas ao longo da vida, em uma pauta que é política, em uma agenda que deve ser discutida. Então, a vida pessoal, por exemplo, a vida sexual e reprodutiva,
deve ser pauta política, não deve se restringir às decisões do marido, às decisões do chefe de família. Muito pelo contrário, tem que ser questões discutidas na vida pública, já que as mulheres também já tinham acesso a essa vida pública. A nova fase identificava o problema das desigualdades como a união de problemas culturais e políticos, e esses movimentos encorajavam as mulheres a serem politizadas e combaterem as estruturas sexistas de poder. Então, num primeiro momento, na primeira onda feminista, nós temos aí uma discussão, uma luta por direitos políticos e direitos básicos, jurídicos, direitos civis. Na segunda onda, a gente tem uma politização do privado, nós temos uma discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos, nós temos então uma discussão sobre direito ao aborto, sobre direito à saúde, sobre violências, sobre discriminação no mercado de trabalho. Nós temos uma união das discussões de gênero com as discussões sobre raça nos Estados Unidos, que é uma discussão que foi apartada artificialmente ao longo de muito tempo, embora tanto o abolicionismo como os direitos das mulheres tenham caminhado junto ao longo de uma boa parte do tempo nos Estados Unidos. Então, a segunda onda feminista, ela é importante para a gente pensar um pouquinho sobre o como é que a gente avançou depois de ter conseguido os direitos políticos e os direitos da igualdade jurídica em boa parte dos países ocidentais, tá? E o direito ao voto vem na maior parte dos países a partir de 1930 e não antes disso. Termino aqui essa fala sobre a segunda onda feminista. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a terceira onda feminista. Até mais!